Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, um guarda britânico foi responsável por encontrar um lago congelado peculiar no alto das montanhas do Himalaia, na Índia. Além da água congelada, o local guardava algo muito mais curioso: centenas de ossos de diferentes indivíduos. O lago, cheio de ossos, ficou conhecido como Skeleton Lake, Lago dos Esqueletos. Desde então, ele guarda um mistério que já perdura por décadas, com ossos de 500 a 600 pessoas. Uma pesquisa divulgada em 2019 tentou solucionar um dos maiores mistérios da região. Afinal, quem eram essas pessoas? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em um lugar remoto no Himalaia, a mais de 5.000 metros acima do nível do mar, o aparecimento de ossos de centenas de pessoas em um lago na cordilheira tem sido há décadas alvo de inúmeras teorias. Seriam os restos mortais de um exército? Viajantes surpreendidos por uma tempestade? Peregrinos punidos por uma deusa? Um novo estudo afasta quase todas as hipóteses existentes, mas, em vez de esclarecer o mistério, o complica ainda mais. O lago Hupkud, conhecido popularmente como Lago dos Esqueletos, fica a 5.029 metros acima do nível do mar, no estado de Uttarakhand, na Índia. É um pequeno corpo d'água de 40 metros de diâmetro. Em 1942, um guarda florestal que trabalhava na área fez uma descoberta macabra. O degelo havia exposto os ossos de 500 a 600 pessoas. Explicações para as causas das mortes e como os ossos chegaram a um lugar tão remoto se multiplicaram desde então. Foi dito que eram soldados japoneses invasores, um exército indiano retornando da guerra, um rei e uma rainha com seu cortejo que, em sua celebração, irritaram a deusa da montanha Nanda Devi e foram fulminados por ela. Ou viajantes que ficaram presos por uma tempestade de granizo por volta do século IX. Uma equipe internacional formada por arqueólogos, geneticistas e outros especialistas da Índia, dos Estados Unidos e da Europa assumiu a tarefa de desvendar o mistério e publicou, em fevereiro de 2021, suas descobertas na revista científica Nature Communication. A pesquisa identificou que há ossos de 3 grupos diferentes no local. Até agora, os esqueletos não haviam sido submetidos a um exame tão abrangente devido à sua localização. Avalanches ou deslizamentos ocorrem com frequência na área. Peregrinos e curiosos que passam por ali às vezes manipulam os restos mortais. Do ponto de vista científico, a única vantagem de estarem ali é o ambiente frio, que preserva não apenas os ossos, mas também o DNA neles e até mesmo em alguns restos de roupas e carne. Os pesquisadores dataram e analisaram os ossos de 38 pessoas e determinaram que a maioria morreu há cerca de 1000 anos. Mas não simultaneamente. Alguns haviam morrido mais recentemente, no início do século XIX. Os autores separaram as ossadas em 3 grupos, de acordo com a sua origem, um formado por 23 indivíduos no sul da Ásia, outro composto por 14 indivíduos com ligações ao Mediterrâneo Oriental, especificamente Grécia e Creta, e um indivíduo do sudoeste asiático. Todos os restos do sul da Ásia datam de cerca do ano 800, embora não tenham chegado ali ao mesmo tempo. Os ossos de origem mediterrânea indicam que estas pessoas eram do início do século XIX, assim como a pessoa do sudoeste da Ásia. A equipe também encontrou diferenças entre o perfil alimentar dos 2 primeiros grupos. O estudo indica que os indivíduos eram saudáveis em geral.
Alguns eram robustos e altos e outros menores, o que confirma que os restos são de pelo menos 2 grupos distintos. A equipe não detectou parentesco de terceiro grau ou mais próximo entre os indivíduos, o que também descarta a versão de que os esqueletos pertenciam a grupos familiares. Assim, os resultados refutam as teorias anteriores de que a origem dos esqueletos se deve a um único evento catastrófico. Mas então, o que aconteceu? O estudo lança uma luz sobre a origem dos ossos nas proximidades do lago Hupkund, mas não esclarece o mistério. A análise do DNA revelou uma proporção equilibrada entre homens e mulheres, um fato difícil de conciliar com a teoria de que esses indivíduos poderiam fazer parte de uma expedição militar. Também não acharam evidências de que estavam infectados com patogênios bacterianos, então a teoria de que morreram de uma epidemia não se sustentaria, embora que não encontrar evidências de DNA patogênico em ossos grandes pode simplesmente significar que sua concentração é muito baixa para ser detectada, escreveram os autores. Os pesquisadores não conseguiram dar uma resposta clara para a origem dos ossos. Em seu estudo, apontam que a hipótese de mortes em massa durante um festival de peregrinação é viável, pelo menos para os indivíduos do sul da Ásia. Na área onde o lago está, deslizamentos de rochas ou avalanches são frequentes. Mas o segundo grupo é mais perturbador. É tentador teorizar que eles vêm de populações indogregas da linhagem de Alexandre, o Grande. No entanto, isso é improvável, já que tal grupo deveria ter uma mistura mais típica do sul da Ásia, dizem os cientistas. Como os indivíduos desse grupo morreram em séculos mais recentes, argumentam os autores do estudo que seria interessante para futuras pesquisas analisar os arquivos da época para determinar se houve relatos de grandes grupos de viajantes estrangeiros mortos na região. De qualquer forma, saber que os ossos vieram de lugares inesperados ou desmantelar teorias anteriores não resolve o mistério fundamental. Como os restos mortais de centenas de pessoas foram parar em um remoto lago de montanha na Índia?